Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu vou fazer um vídeo aqui, eu vou mostrar como funciona a estratégia gradiente linear na FlexScan. Como que a gente faz esse resultado financeiro aqui, ó, por dia no day trade, no gradiente linear, tá? Primeiro eu vou falar para vocês sobre a FlexScan. A FlexScan ela é uma plataforma de análises de opções simples e estruturadas, né? Onde você pode fazer roteamento pela FlexScan ou não. Então, se você não tem conta na corretora a qual a FlexScan faz o roteamento, você faz a análise de opções aqui na FlexScan e roteia pelo home broker ou pela plataforma de negociação que você tem na sua corretora. E se você tem conta na corretora que faz o roteamento da FlexScan, você pode rotear diretamente pela FlexScan as suas opções. E por isso, você pode usar o nosso robô de algoritmos para fazer operações de gradiente linear, tá? Então, aqui está o resultado do gradiente linear de hoje. E eu vou mostrar para vocês como que eu faço as leituras do gradiente linear. É claro que isso aqui que eu vou mostrar para vocês hoje vai ser numa conta simulada, tá? E eu peço para que toda vez que vocês estudarem uma plataforma nova ou uma estratégia nova, um operacional novo, coloquem esse operacional à prova, tá? Vejam se realmente ele dá resultado antes de vocês entrarem com o dinheiro realmente, tá? Então, o que eu vou falar para vocês é qual é o operacional do gradiente linear. Ó, o gradiente linear, ele é uma estratégia que faz entradas e saídas no pullback, na retração do sentido escolhido da sua operação, obedecendo uma quantidade em pontos para novas entradas e novas saídas, até que se alcance os objetivos pré-estabelecidos na parametrização do robô. Então, é assim, toda vez que, se você escolher compra, toda vez que o preço cair, você faz uma nova entrada. E se o preço subir, você faz uma saída. E se ele cair de novo, ele faz uma nova entrada. E se ele subir, ele faz uma saída. Eu vou mostrar em desenhos isso, tá, pessoal? Ó. Então, a gente imagina que o movimento do dia, o preço ele faz o movimento, ele descansa e depois ele faz uma onda 3, onde a gente quer pegar o nosso alvo, né? Geralmente, esse é o range de preços do dia. Tem uma máxima, tem uma mínima, tem uma máxima, tem um ponto de entrada. E se você colocar o seu gráfico num período aí um pouco maior, né, tipo 5 minutos, 15 minutos, você tende a ter menos viradas de mão no decorrer do pregão, tá? Então, imagina que o preço fez uma onda 1, fez uma onda 2 e depois ele vem fazer a onda 3, que é onde você quer operar, aonde te mostra que aqui ele está numa tendência de compra. Aí você entra comprado, né? E o que acontece no gradiente linear? A gente quer entrar o mais próximo possível do início do movimento, né? Então, aonde o gráfico nos mostrar um início de movimento é onde a gente faz a nossa entrada, se estivesse operando na mão. E o gradiente linear, ele vai fazer isso, ó. Se o preço cair, ele faz uma entrada. Se o preço subir, ele faz uma saída. Se o preço cair, ele faz uma nova entrada de novo. E se o preço cair mais um pouco, ele carrega mais uma entrada. Se o preço subir, ele sai dessa última entrada que ele fez. E se o preço subir, ele sai da outra entrada que ele fez. Com isso, pessoal, você vai ficar trabalhando dentro de um range de preços. Isso aqui pode ser numa retração normal, pode ser numa situação de consolidação, onde o mercado anda de lado. Se você acertar numa consolidação e o mercado ficar o dia inteiro de lado, o dia inteiro você vai estar fazendo dinheiro, tá? Mas aí acontece o seguinte, se o preço sair aqui para baixo, você vai tomar um stop loss. Então, você tem que acertar o movimento
da sua operação. Mas e se o preço sair para cima? Normalmente no gradiente linear, como você escolhe a quantidade para uma nova entrada e uma quantidade para uma nova saída, a hora que ele sai desse range de preços, você não estaria na operação. Vocês concordam com isso? Mas o gradiente linear da FlexScan, esse robô, ele faz o seguinte, ó. Ele cria um novo canal. Ou seja, se o preço for subindo, ele vai acompanhando o movimento do preço segundo algumas regras que você colocar na boleta de parametrização. E aí o que acontece? Ele subiu, fez um pullback. Você já fez um pouco de dinheiro aqui embaixo. Ele subiu, criou um novo canal, fez um pullback e de novo está te carregando a posição. E se o preço for a favor do seu movimento, você vai fazendo cada vez mais dinheiro. Ou seja, de pouquinho em pouquinho, operando o dia inteiro, você faz dinheiro. Mas assim, se você entendeu isso aqui, você tem que se fazer algumas perguntas antes de parametrizar e colocar o robô para funcionar. A primeira pergunta é: qual a quantidade de contratos que eu quero que execute em cada ordem? Olha aqui, ó, o preço caiu. Eu quero que execute de 1 em 1, ou eu quero de 2 em 2, ou de 5 em 5, né? Vocês concordam que se eu comprar um contrato aqui, aqui embaixo eu vou comprar mais um, aqui embaixo eu vou comprar mais um. Eu vou estar exposto com 3 contratos. Se eu colocar 3 contratos aqui para comprar, eu vou comprar 3 aqui. Aqui embaixo eu já vou estar com 6 contratos e aqui embaixo com 9. Aumenta a minha exposição e ao risco, pois se o preço cair aqui, eu errar o sentido da operação ou o mercado reverter e eu não zerar a operação ou eu não enviar uma ordem de venda cancelando, eu vou ficar no loss e o loss é cada vez mais caro. Eu vou falar um pouco para vocês sobre o loss do gradiente linear, que ele é perigoso, tá? A próxima pergunta que eu tenho que fazer é: no pullback, com quantos pontos eu quero uma nova entrada? Ou seja, a partir do momento que eu entrei na operação e ele caiu, eu quero comprar no índice, por exemplo, a cada 20 pontos, ou a cada 30 pontos, ou a cada 50 pontos que ele cair, eu quero uma nova entrada. Eu vou ter que escolher, tá? A outra pergunta que eu tenho que fazer é: após executar essa entrada, com quantos pontos eu quero a minha saída com gain? Né? Eu não preciso, se eu quero fazer uma nova entrada a cada 30, sair a cada 30. Não sou obrigado a fazer isso. Eu tenho que escolher com quantos pontos uma nova entrada e com quantos pontos uma nova saída. Eu posso escolher com 30 pontos no índice e 50 pontos no índice para sair uma saída com gain. Né? Eu posso escolher 10 pontos uma nova entrada e 15 pontos uma saída com gain. Vai do meu gerenciamento de risco e do meu operacional, tá? Qual a quantidade máxima de contratos eu aceito me expor ao mercado? Vocês lembram que aqui, ó, eu comprei um aqui, o mercado caiu, eu comprei mais um, ele caiu aqui, eu comprei mais um. Aqui, nesse exemplo pequenininho, eu estou com 3. Agora imagine se o preço cai 800 pontos de retração e eu quero fazer uma nova entrada a cada 40 pontos. Eu vou estar exposto ao mercado com 20 contratos. Tá? Então, assim, é uma conta. Se eu multiplicar, eu vou mostrar na boleta para vocês depois como que parametriza isso. Se eu multiplicar o número de contratos que eu aceito me expor vezes a quantidade de pontos que eu quero uma nova entrada, eu vou ter o tamanho do meu canal. Tá certo? E a última pergunta é: quais os stops que eu aceito para esta operação, nesta parametrização? São 4 possibilidades de stops que eu tenho na boleta. Eu tenho um stop loss financeiro, ou seja, quando o preço atingir um resultado da estratégia do seu operacional que esteja acima daquele valor que você aceita perder no mercado, você informa a boleta e ele te estopa na operação. O stop loss por pontos, ou seja,
nesse final, se eu estou entrando comprado e o mercado começa a cair, no final do meu canal, aqui na mínima do meu canal, eu vou ter aqui um valor financeiro que eu posso calcular. Eu tenho uma planilha em Excel para calcular isso. Quem quiser comenta depois no grupo, nas informações, que eu mando essa planilha, eu disponibilizo essa planilha para vocês. Mas se eu não quiser calcular, eu tenho aqui embaixo a mínima do meu canal, onde eu acredito que aqui não é apenas uma retração, aqui já virou uma reversão de tendência. Então aqui eu vou ter um ponto, vou ter um preço aqui, a cotação do ativo aqui agora, né? Então eu coloco esse número aqui no meu stop loss por pontos, né? Eu tenho também o stop gain financeiro, ou seja, da mesma forma que essa operação ela pode gerar prejuízo, ela também vai gerar lucro, né? Quanto mais entradas e saídas eu fizer, mais lucro eu vou estar fazendo. Então eu posso programar a minha estratégia para ela que seja encerrada ao atingir determinado lucro. Aí ela encerra. E também eu posso escolher um stop de preservação. O stop de preservação é como se fosse uma realização parcial. Ou seja, se eu programar que se a estratégia alcançar R$ 200 de lucro, seja acionado o meu stop de preservação, ao atingir os R$ 200 de lucro, ela não vai encerrar. Ela vai acionar o meu stop de preservação. Ela só vai encerrar caso o preço comece a devolver um percentual programado na boleta, que daí ela vai encerrar. Por exemplo, o valor default do stop de preservação do FlexScan é R$ 100. Você pode alterar. Então, se ela atingir R$ 100, ele aciona o stop de preservação. E o valor default percentual dessa variação é de 20%. Ou seja, se o preço, resultado da sua plataforma, atingir R$ 100, ele aciona o stop de preservação. E se ele te devolver 20% desse lucro, aí ele te encerra, te tirando da operação com um stop de preservação. Tá? Só que esse stop de preservação, ele cresce. Tem um valor também, junto no stop de preservação, que é o valor de incremento, que lá o valor default da plataforma é de R$ 10. Ou seja, você atingiu R$ 100 de lucro, atingiu mais 10, foi para 110, o seu stop de preservação foi corrigido de 100 para R$ 110. E conforme ele for subindo, esse stop de preservação vai aumentando. E ele só vai ser encerrado quando atingir os 20% de queda no seu lucro. Tá? Então, é isso. O que eu vou fazer agora, pessoal, é o seguinte. Eu vou mostrar um gráfico. Como que eu faço para identificar o movimento para eu operar o gradiente linear? Tá? Cada um tem a sua leitura de mercado. Tá? Aqui eu estou com um gráfico de índice. Eu estou com um gráfico de índice do dia 4 de janeiro. Tá? Que eu vou mostrar para vocês como que eu faço para identificar o sentido do movimento do dia. Eu vou colocar alguns indicadores no gráfico. Eu vou colocar aqui o primeiro indicador. Eu vou colocar um que eu gosto muito, que é o High Low Activator, outras pessoas chamam de Hilo, né? Então eu venho aqui, clico em avançar. Só que aqui eu tenho uma manha. Eu não uso 3 períodos, que é o valor default. Eu uso ele de 11 períodos. Esse é o meu método que eu uso, tá, pessoal? Cada um usa o seu. Então vocês podem ver aqui, ó, que ele dá menos sinais falsos. Quer ver, ó? Eu vou colocar o Hilo aqui, o High Low com 3 períodos, para vocês verem o que acontece. Vocês estão vendo aqui, ó? Ele veio caindo, aqui ele começou a comprar. Olha aqui, ó. Ele falou, ó, não vou mais comprar, vou vender. Quem conhece o Hilo sabe que ele é um traço que fica plotado acima do candle. Se ele estiver acima do candle, ele está empurrando o preço para baixo. E se ele estiver abaixo do candle, ele está empurrando o preço para cima. Mas olha aqui, ó, um sinal falso aqui, ó, tá vendo? O preço veio aqui numa tendência de subida, aí aqui eu vendo, né? Eu venderia aqui, ó. Mas olha, vendi e o que aconteceu? Estopou.
Então, para evitar esses sinais falsos, e eu quero pegar um seguidor de tendência, né? O que eu faço? Eu aumento o período do Hilo. Para mim, um período que eu acho que é confortante é 11 períodos, tá? Vocês percebem que aqui, ó, eu estou comprado, aqui eu comecei a ficar vendido e aqui eu fiquei comprado. Você pode operar o Hilo na mão, se você quiser. A hora que ele inverte, você vende. A hora que ele aparece o primeiro sinal de venda, né? Você entra vendido a mercado ou no preço, você escolhe. E a hora que ele dá o primeiro sinal de compra, você estava vendido, você inverte a sua operação. Ou seja, se você estava vendido aqui com um mini contrato, aqui você compra 2 mini contratos. E aí o que acontece? Você vai ficar posicionado em um na compra. E a hora que chega aqui e ele mandou vender, você vende 2, você fica posicionado com um na venda, tá? Percebe que é o seguinte, ó, aqui você teve um ganho de 91.600 até 91.020, você teve quase 600 pontos na queda aqui. E a hora que você teve um stop loss, você comprou aqui no 91.25 e você vendeu no 91.900, aí, por exemplo, 120 pontos, né? Mas eu gosto de usar o Hilo, esse indicador aqui, para eu operar o gradiente linear. Porque olha, eu vendi, fez um pullback, vendi de novo, fez um pullback, vendi de novo, aí ele caiu, aí eu fui comprando, né? Fez o pullback, eu vendi, caiu, comprei, fez o pullback, eu vendi, ele vai rabiscando, pessoal. Tá. Esse é um dos indicadores de tendência. Existe outro indicador de tendência que eu gosto de usar junto com o Hilo ou o Hello. Eu venho aqui em dados de mercado e eu vou usar o Stop ATR. Então, eu venho aqui, clique em avançar. Aqui eu uso o valor default, né? 20 períodos, e aqui eu ponho as cores brancas. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Ele funciona, a leitura dele é muito parecida com o do Hilo. Se ele está na parte de cima do preço, ele está empurrando o preço para baixo. E se ele estiver na parte de baixo, ele está empurrando o preço para cima. Então, se eu quiser operar na mão, aqui eu vendo, porque o Hilo está mandando vender e o Stop ATR está para cima, também está falando, pode vender. Mas eu uso o ATR como um Stop ATR. Caso o preço chegue no Stop ATR, eu stopo a minha operação, tá? E aqui vai caindo, vai caindo, vai caindo. A hora que chegou aqui, ó, pessoal, por que eu não compro? O Hilo está mandando comprar, mas por que eu não compro? Eu não compro porque o Stop ATR está para cima, falando ainda que é para baixo. E a hora que chegou aqui, por que eu não vendo? Porque nesse trecho aqui o Stop ATR já está mandando ir para cima, mas o Hilo mandando vir para baixo. Então, eu só fiz uma operação aqui no dia, que foi essa aqui, a meio de 20. Claro que se eu olhar aqui para trás teve outra operação. E outra aqui no final, às 17 horas, a hora que o preço começou a andar. Tá? Então, o que eu faço? Olhando apenas esses indicadores aqui, eu entro com o gradiente linear. Eu coloco o gradiente linear uma venda aqui nesse ponto. Aqui, a hora que os dois indicadores no gráfico de 5 minutos estão me falando para onde eles vão. Os dois estão apontando no mesmo sentido. E eu gosto de fazer o seguinte, ó, os dois apontando no mesmo sentido, no máximo em 3 candles. 3 candles, por exemplo, ó, o Hilo deu venda aqui, mas o Stop ATR não. Mas já no próximo, no segundo candle, os dois estão falando a mesma coisa. Aí eu entro vendido. Senão você iria pensar, por que eu não compro aqui? Porque aqui, ó, eu tive, o Hilo mandou comprar, aí passou um candle, passou 2, passou 3 candles, eu falei, opa, já passou muito candle, né? Então eu não quero mais comprar aqui. Então aqui eu não faço nada, tá? E aqui da mesma forma, mandou vender e ele só foi virar a hora que passou 4 ou 5 candles. Essa é a leitura gráfica que eu uso pro gradiente linear. Perdão. Aqui é gradiente dinâmico que nós estamos falando. Então, eu vou falar para vocês como
parametrizar o gradiente dinâmico e a gente chegar nesses resultados. Hoje aqui, pessoal, eu fiz aqui, ó, cada linha dessa amarela aqui é uma operação que eu fiz. Eu fiz 6 operações. Eu tive loss numa operação apenas, tá? E as outras foram todas operações com gain, tá? Totalizando aqui R$2.000 de lucro. Agora, percebam que a corretagem é grande, né? 215 de índice mais 50 de dólar. Eu tive 260 contratos gerados hoje na compra. Eu tive 520 contratos aproximadamente gerados hoje. Então, é claro que você precisa negociar com a sua corretora um valor mais acessível de corretagem, tá? E mesmo assim ainda é interessante. Como que eu parametrizo o meu gradiente? Ó, eu vou abrir a boleta dele aqui. E aqui está. Ó. Aqui a gente vai digitar o papel que a gente quer, MIG19. Eu clico aqui na operação de compra, vira venda, na venda vira compra. Aqui, ó, é o tamanho da ordem. Com quantos contratos eu quero que seja executado cada operação, né? De um em um contrato. Aqui que eu falei para vocês, se a gente colocar 3 aqui, se o preço cair 3 vezes, nós vamos estar exposto em 9 contratos. Então, eu opero de um em um. O preço de entrada é onde eu quero que o preço comece a executar, né? E depois a gente volta aqui. Incremento de preços de entrada. Lembra que eu perguntei para vocês com quantos pontos no pullback eu quero uma nova entrada? Ou seja, eu vou entrar numa operação de venda. Se o preço subir, se eu quiser colocar uma entrada aqui no 95.100, tá? Se o preço subir para 95.130, vai ocorrer uma nova venda. Se ele subir para o 95.160, mais uma venda. A cada 30 pontos eu quero uma nova entrada na venda. Aí, qual a minha exposição máxima em contratos? Que é aqui o número de entradas. Se eu colocar apenas uma entrada, o preço vai fazer 95.100 e ele vai executar e não vai entrar mais. Se eu fizer 2 entradas, ele vai entrar no 95.100, vai entrar de novo no 95.130. Eu vou ter uma exposição de 60 pontos. Aí, o que eu faço? Se o meu canal tem 600 pontos, eu quero que ele trabalhe 600 pontos no pullback, depende da sua leitura de mercado. Eu vou ter aqui, ó, 20 entradas vezes 30 pontos, eu vou ter um canal de 600 pontos para eu operar, tá? E o incremento de preço de stop gain? Se eu estou entrando a cada 30, eu acho que se eu sair a cada 20, eu estou no prejuízo. Eu tenho que sair no mínimo de 30 para cima. Então eu posso colocar, por exemplo, 35 pontos, uma saída com gain, tá? E aqui, pessoal, tá os stop loss, ó. Stop loss financeiro, stop loss por pontos e stop gain financeiro. O stop loss financeiro é obrigado você deixar. Você não tem aqui, ó, a aba para você escolher se você coloca ou não, tá? Stop loss financeiro, você coloca aí, por exemplo, qual o tamanho do loss que você aceita para o gradiente, tá? Eu coloco geralmente R$1.000. O stop loss por preço é o seguinte, ó, 95.100 eu vou começar a vender. Pô, mas se for no preço for no 95.300, eu quero estopar. Apesar de eu ter colocado aqui um canal de 600 pontos, se ele passar de 95.300, eu falo, ah, não quero mais. Aí ele me stop e me tira da operação com um stop loss. E o stop gain financeiro é quanto que você quer ganhar nessa operação. Se você está colocando R$1.000, você pode colocar R$1.000 de gain também, ou mais, conforme o seu gerenciamento de risco. E o stop de preservação? Stop de preservação é aquilo que eu falei para vocês, é aquela realização parcial que a gente tem na boleta do gradiente dinâmico. Então, o valor default é R$100. Se a plataforma chegar em R$100 de lucro, ele vai acionar o meu stop de preservação. Se ele subir mais R$10, o meu stop de preservação vai ser corrigido de R$100 para 110.
Conforme ele for subindo de 10 em 10, ele vai alterando o meu stop de preservação. Tá? E se ele cair 20% do valor do stop de preservação, daí ele tira a gente da operação. Tá? Ele suspende a nossa operação e caso venha fazer uma retroalimentação, ele vai começar de novo a executar a nossa estratégia. Tá? Você pode deixar tudo desligado, ou você pode colocar apenas o seu stop loss por pontos ligado e deixa o barco rolar. Retroalimentação, o que é isso? Vocês lembram que eu falei que quando o preço sai do nosso canal a favor do preço que a gente escolheu, ele vai ter que corrigir o novo canal de preços? Então é isso, ó. Aqui eu vou colocar, ele tem que esperar um tempo, o valor mínimo é 30 segundos, tá? E eu quero 30 segundos. Se ele fizer 5 pontos sobre o último negócio, eu quero que ele corrija o canal e comece a trabalhar. Então, pessoal, é isso. É bem simples operar pelo gradiente dinâmico, tá? A diferença do gradiente dinâmico e para o gradiente linear é que no gradiente linear a gente não tem isso aqui, ó, essa retroalimentação. No gradiente linear ele não corrige o seu canal de preços, tá? E no gradiente dinâmico ele corrige o seu canal de preços. Essa é a diferença dos dois. E o stop de preservação no gradiente linear, ele tira você da operação cancelando a sua estratégia. E o stop de preservação no gradiente dinâmico, que é o gradiente que cria um novo canal, ele não tira você da operação, ele suspende a sua operação e volta a operar por conta aqui de um novo canal criado na retroalimentação. Então é isso. Caso vocês queiram conhecer o gradiente linear, você pode fazer uma degustação, tá? Você pode degustar a plataforma por um período de 15 dias. Geralmente eu consigo um período maior do que 15 dias, mas o padrão da plataforma é 15 dias de degustação. Caso você queira esse período de degustação de 15 dias, envie um e-mail para comercial@investflex.com.br mencionando que você deseja o trial gratuito de 15 dias e no corpo do e-mail você informa os dados pessoais abaixo, que é o seu nome completo, o seu endereço completo com CEP, o seu CPF, o seu e-mail, por qual corretora você opera atualmente, por onde teve conhecimento da FlexScan, por quais mercados você opera, BMF ou Bovespa, e por último informe se você é profissional de mercado, sim ou não. Profissional de mercado aqui é o pessoal que é CNPI, que é analista, que trabalha em mesa de operações, tá, pessoal? Se você trabalha em mesa de operações, em alguma corretora, você coloca sim, você é profissional de mercado. Agora, se você é um operador autônomo na sua casa, pessoa física, você coloca não, tá? Então é isso, pessoal. Essa aula. Comentem aí embaixo quem tiver dúvidas sobre o gradiente dinâmico. Coloquem à prova, não vão colocando dinheiro realmente, usem ele no simulador até vocês terem confiança nesse modelo operacional e, com certeza, se você se dá bem na sua leitura de mercado, você tem tudo para ter sucesso com o gradiente, tá? Como eu falei para vocês, o loss dele é pesado, tá? Mas se você tem uma boa leitura de mercado, você vai se dar bem aqui. É isso aí. Um abraço para vocês. Até mais.